Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar iniciando, né, uma série de vídeos referente à parte de alinhamento geométrico, né? A gente decidiu, né, dividir em 5 grupos, né, aí para mostrar aspectos de fundamentos e aplicações diretas, né? Então esses grupos levam em consideração fresadora, o torno mecânico, leva em consideração bomba hidráulica, bomba hidráulica, redutor de velocidade, né, e fixação em moça, né? Então aí são os 5 grupos aí que a gente vai estar falando sobre alinhamento geométrico, trazendo fundamentos aí específicos de cada um dos grupos e aplicações, né? Então a gente vai estar começando hoje com a parte da fresadora. Bom, aqui a gente tem um esquema, né, um esquema estrutural, né? Tem aqui um esquema estrutural para mostrar essa parte do alinhamento, né? Aqui a gente tem a representação da fresadora, né? Aqui a gente tem a representação do solo, né, da fundação, onde ela está apoiada, aí para a gente tomar como referência. Aqui a gente tem a imagem de uma fresadora, né, o qual vai servir também aí de base para a gente fazer algumas análises. Então nesse caso aqui o foco vai ser a fresadora, né, especificamente, e não um alinhamento de peça, né? A gente vai falar sobre peça quando chegar na parte ali da moça, né? Então a gente vai falar não só de fixação de moça, mas fixação com moça, mas outros tipos de fixações também, o qual necessitam, né, alinhamento. Bom, o primeiro ponto aqui é falar sobre a questão do uso do nível, né, relativo à instalação inicial do equipamento, né, da máquina, né. Até deixei um link na descrição aí desse vídeo, onde a gente fala sobre o uso, né, do nível de precisão, nível de bolha de precisão, né. Então, se você tem dúvidas ali sobre se existe manutenção ou não para ele, se tem que fazer algum tipo de aferição, a gente deixou um vídeo bem completo, né? Acho que foi mais ou menos um ano e meio atrás que a gente fez esse vídeo e ele ficou bem interessante, né? A gente juntou o máximo possível de informações, né? Então aí já fica a dica para quem quiser aí saber um pouco mais, né, sobre nível de bolha de precisão, que curiosamente na época, né, foi até um rapaz que fez uma pergunta sobre o nível de precisão, né, e a gente na época a gente não disse, poxa, não vale tanto a pena falar sobre isso, tal, deve ter muita coisa aí na internet aí falando, né, mas a gente pensou em pegar um link, né, procurar um link para encaminhar para o rapaz ali para ajudar ele, mas pelo menos na época a gente procurou e encontrou pouquíssima coisa, o que encontrou foi bem genérico, né? E o nível de precisão ele tem alguns detalhes, algumas características bem interessantes referente ali ao uso, né? Então o link está aí na descrição, né? Tá logo aí, é o primeiro link aí da descrição, então fica essa dica aí para quem tiver mais curiosidade aí sobre o nível de bolha de precisão, inclusive, né? Inclusive para não vou dizer o termo mais comum, né? Para não ser enrolado, né, quando principalmente, sei lá, uma empresa terceirizada, alguém vem fazer ali o alinhamento, porque ele parece ser um instrumento simples, né, de uso, mas eu já presenciei, né, uma ação onde a pessoa estava utilizando lá o nível de bolha e ela não sabia que o núcleo, né, ali do nível de precisão ele pode ser removido, né, e obviamente ele pode ser aferido, né? Pode não, né? Ele tem que passar, né, ali por uma aferição para fazer uma verificação de giro, né, de 180 graus de giro. Mas enfim, o link está aí na descrição, né? Fica essa dica aí para vocês. Vamos falar aí sobre a fresadora. Bom, então o detalhe aqui, né, a gente não vai falar especificamente sobre características de fundação, né, mas normalmente essas máquinas elas podem ficar apoiadas nas sapatas, né? Podem ficar apoiadas nas sapatas. Essas sapatas possuem regulagem, né? Vou até falar uma dica aí sobre a questão da regulagem.
ou elas podem ficar chumbadas, né? Chumbadas com parafuso de elevação, o que obviamente vai permitir com que você faça o nivelamento, né? Essas máquinas elas não podem ser chumbadas direto sem o determinado nivelamento, né? E principalmente um detalhe que é interessante, né? Essa questão do nivelamento ela deve ser feita, né, com base em análise periódica, né? Não dá para você fazer um nivelamento, né, e nunca mais fazer aquele nivelamento, né? Existe a questão de sedimento, né, referente lá ao piso onde ele vai estar, né? Às vezes os pisos não ficam regulares, né, como deveriam ficar, né? Você tem questão de vibração, às vezes tem movimentação de carga, né, próxima das máquinas. Tudo isso aí interfere no que diz respeito ao nivelamento e principalmente a questão da vibração, né, o próprio uso ali da máquina, né? Então é importante essa análise aí de nivelamento, né? E aí tem um detalhe, se você tiver com um ciclo aí de usinagem com nível de precisão elevado, né, checa lá o nivelamento, né? Isso aí é importante aí, porque pode acontecer o seguinte: quando a máquina ela está alinhada, né, ela está nivelada, aqui, quando ela está nivelada, né, ali ela está plana ali em relação ao solo, você garante um equilíbrio de massa, né? Você garante um equilíbrio de massa ali em seu funcionamento, né? Então você não tem ali durante ou movimentação da mesa, né, seja para o eixo X ou eixo Y ou um deslocamento em Z, né, você acaba não tendo essa tendência, né, de desequilíbrio da massa, né? Só que quando a máquina ela está desnivelada, né, desnivelada, e aí nessa parte do nivelamento ela tem um detalhe interessante, né? Seria uma análise de topo, né, observando ela de forma realmente, se você fosse verificar a nível de desenho geométrico, né, seria dessa vista aqui de cima, né? Então, se observando ela de cima, o que acontece? Quando a máquina ela fica desnivelada, ela tem uma tendência, né, de desequilíbrio ou mais para um lado ou mais para o outro, né? Na verdade, no caso, tomando como referência essas quatro regiões, né, ela acaba tendo uma tendência de desalinhamento para mais para um lado, né, do que para o outro, né? Tanto que a base de apoio, né, ela toma aqui como referência quatro sapatos, né? Então esse alinhamento, né, aí entra aquele detalhe que eu estava comentando ali sobre o nivelamento, a questão de você rotacionar, né, o nível de bolha, né, rotacionar o nível de bolha para ter um maior campo de amplitude ali nessa verificação, né, no que diz respeito ao nivelamento, né? Então quando a máquina está desnivelada, você acaba tendo esse desequilíbrio, né? E isso aí pode interferir ali durante o processo da usinagem, sem contar que pode causar uma maior vibração, né, durante ali o uso da máquina, né? E já vi alguns casos de acontecer situações da máquina ficar com um nível de desalinhamento tão grande que dá uma tendência até de tombo, né, da máquina vir a virar, né? Então é importante esse cuidado, né, aí com essa parte do nivelamento. Sobre o nivelamento em si, né, tem um detalhe interessante que é o seguinte, né? O nivelamento ele ocorre tomando como referência o deslocamento, né, do fuso que vai transmitir movimento aqui para a máquina, né? Vai ter um fuso, né, aqui um fuso, né, com porca, contraporca, o qual você vai estar rotacionando, né, ali com a chave de boca normalmente, né, e essa rotação vai fazer com que a máquina ela venha ter tendência a subir ou descer. Isso naquela área ali específica, né? A gente tem que levar em consideração que são quatro locais de apoio, né? São 4 locais de apoio, né? Então você vai fazer essa ação aí para os 4, visando ali o nivelamento. E aí tem algumas dicas aí interessantes, né? Se você vai fazer uma manutenção de nivelamento, né? Ou seja, verificar se a máquina está nivelada e por algum motivo ela não está nivelada, você tem que entender o seguinte, né? Se ela teve essa tendência de desnivelamento significa que
tem uma tendência para que não seja um grande desnivelamento, né? Um desnivelamento. Né? Então é importante você estar observando no nível de bolha, né? Qual é o local que cedeu, né? Qual é o local que cedeu para que você venha fazer ali a regulagem, né? Ou o contrário também, né? O local que tiver ali mais alto, você fazer a regulagem contrária. E aí vem um ponto importante que é o seguinte, né? Esses parafusos, né? Esses fusos que ficam aqui na fixação da máquina, tem um limite, né? Tem um limite para ele. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa está fazendo nivelamento e deixa, né, essa contraporca ali no limite, né? Deixa no limite ali do elemento. E aí quando você vai verificar pelo nível de bolha qual é o elemento que você tem que fazer o ajuste, né? Ou qual a área que está tendendo a ter mais ajuste, o nível de bolha vai estar demonstrando ali que é aquela parte que está já no limite, né? Então você vai estar lá com o nível de bolha, né, fazendo a verificação, né, e a bolha vai estar indicando ali que é aquele lado que está precisando fazer essa alteração, né? E aí o que acontece? A porca já está no limite, como é que você vai fazer isso? Né? Então, se acontecer uma situação como essa, né, eu particularmente prefiro regular todos os 4 parafusos, deixando ele no centro e realizar novamente o nivelamento, né? Realizar ali o nivelamento completo, né? Porque se você ficar forçando ou tentar algum calço, algo do tipo ali, você pode estar perdendo tempo, né, ali no processo e depois ter que refazer de novo, porque não chegou ali dentro da tolerância ali indicada. Né? Então aí fica essa observação. Né? Você viu que está ali tudo já, ou tem 1, 2 ali que já está no limite, coloca todos eles ali no centro e faz ali o nivelamento de novo. Né? Faz o nivelamento de novo aí que é importante. Né? Que é importante. Inclusive, né, essa questão de deixar, né, ali a porca, ali mais ou menos no centro, já minimiza, né, se o piso ele tiver uma boa planicidade, uma boa resistência, isso aí minimiza, né? Nem toda vez vai dar 100% certo por causa de problemas do piso ou de desgaste de sapata, enfim. Né? Outra dica também interessante é o seguinte, né? Os níveis de bolha, eles vêm com traços, né? Isso é importantíssimo, né? Você observando ali a parte da bolha, você vai verificar que tem alguns traços de referência, né? Traços de referência. Inclusive nesse vídeo, né, que está aí o link na descrição, a gente fala sobre esses traços que ficam ali no nível de bolha. E aí o que acontece? Se a gente for observar esse sistema de apoio da fresadora, né, onde fica ali o fuso ali para transmitir o movimento para fazer o nivelamento, o que acontece na prática? Se a gente for observar esse sistema aqui confuso, né, em resumo, né, o fuso, obviamente, ele tem um filete. Né? Toda vez que você dá um giro de 360 graus na porca, você está deslocando a distância do filete. Por exemplo, se você sabe o passo ali desse fuso, né, desse parafuso que está ali servindo de apoio ali para a fresadora, né, ajuda muito, porque você tem uma noção de quanto é que está deslocando com base no giro. Né? Por exemplo, vamos supor que o passo seja de 2 milímetros. Né? 2 milímetros. Então, se você der um deslocamento na porca de 180 graus, você vai ter uma tendência a deslocar quanto? Metade desse valor. De vez de deslocar, no caso é 2 milímetros, né? Você estaria deslocando ali 1 milímetro. Né? Se você quiser deslocar, por exemplo, os 2 milímetros, uma volta completa. Né? E aí, normalmente, o que a gente faz? A gente marca, né, ali uma referência ali da porca para saber quando, né, dá o giro de 360 graus. Né? Então aí é uma dica aí interessante, principalmente quando você estiver fazendo esse tipo de nivelamento sozinho. Né? Quando você está com outra pessoa, né, você está girando ali, a pessoa está vendo ali na hora, né, como é que está ali o deslocamento. Né? Então isso ajuda muito a dar uma referência boa, né, sobre essa verificação. Bom, supondo que a máquina esteja nivelada,
né? Aí entra características geométricas da máquina. O que acontece? A mesa de movimento de usinagem, né? Que é a mesa principal, ela tem uma relação de perpendicularidade em relação ao cabeçote principal. Só que o que acontece? Nesse caso a gente está tomando como referência uma fresadura do tipo ferramenteira, né? Então o que acontece? Esse tipo de fresadura ela possui uma versatilidade muito grande no que diz respeito ao movimento, né? O torpedo ali do cabeçote ele desloca, né? Que é essa parte aqui, né? Então esse torpedo ele pode vir mais para frente, mais para trás, né? Você tem a movimentação aqui do cabeçote nesse sentido, né? E você, no caso aí seria para o plano X, né? E você também teria para o plano Y, né? Ou seja, ele teria também essa movimentação aqui, né? Que é justamente esses parafusos, né? Tem 3 parafusos aqui, né? E tem 4 parafusos aqui, né? Que permitem, né? Você folgar, né? E ele tem aqui, ó, um parafuso de transmissão, tem outro, se não me engano, aqui mais para cima, né? Em resumo, ele tem esses parafusos de folga e tem os parafusos de transmissão, né? Então é muito versátil, né? Facilita muito ali para operações diversas, só que, obviamente, quanto mais versatilidade nesse uso, mais tendência de desalinhamento ela tem por causa de processos de fabricação normal, né? Questão de vibração, enfim. Então no caso, esse cabeçote, se você for fazer uma usinagem, né, não necessariamente plana, né, mas com um ângulo específico, é preciso fazer de fato ali a verificação. E isso é bem interessante porque ela traz uma indicação angular aqui, mas a gente sabe que a indicação angular você tem a questão do alinhamento dos traços, né, ali de coincidência. E, exemplo, você vai fazer uma operação que precisa inclinar o cabeçote 45 graus. Será que realmente ele está ali com 45 graus? Né? O ideal seria ter um gabarito, né, 45 graus na mesa e fazer o alinhamento, né, com um relógio comparador, né, um relógio apalpador, né, fazer com base ali nesse gabarito. A mesma coisa funciona aqui na parte plana, né? Se você vai querer deixar o cabeçote ali a 90 graus, né, ou seja, ele plano ali com a mesa, você precisa fazer esse alinhamento, né, garantir esse alinhamento. E esse alinhamento aí ele se dá por meio, né, principalmente aí de relógio apalpador, relógio comparador, ou nivelamento ou alinhamento com máquina laser, né? Também tem alinhamento com máquina laser aí para fresadora. E aí o que acontece? Aí um detalhe bem interessante, né? Esse tipo de alinhamento, né, você tem que tomar como referência qual é a proporção da peça que você vai estar fabricando, né? Muita gente acaba não se importando com isso, mas isso causa uma diferença muito grande. Por quê? Vamos supor o seguinte, vamos supor que você está fazendo a verificação com o relógio apalpador e você está fazendo a verificação ali do giro, né, de 360 graus ali da mesa, né? E ele está dando uma oscilação de 2 centésimos, ou seja, você marcou. Vou até colocar aqui na imagem que tem um detalhe que é muito importante, né? Exemplo aqui está sendo o quadrante de verificação. Está sendo o quadrante de verificação e nesse ponto aqui, né, ele está dando uma oscilação de 2 centésimos, né, para mais. E eu acho muito importante fazer essa relação aqui no alinhamento, né, da fresadora, fazer essa divisão do quadrante. Né? Antigamente eu colocava uma mesa de desempenho, né, ali plana e marcava ali com o piloto, né, 4 pontos de referência. Né, 4 pontos de referência, já que você vai estar girando 360 graus, se você for se preocupar com todos os pontos ali em 360 graus, você vai ter uma dificuldade muito grande no alinhamento. Né? Então marca 4 pontos ali de referência, e aí você sabe que, exemplo, o alinhamento desse ponto é em relação a esse, e esse em relação a esse. Né? Então aí minimiza muito aí problemas aí no alinhamento da máquina. Sim, aí voltando, o que acontece? Se você está pegando ali, exemplo, uma oscilação de 2 centésimos, né, em um determinado ponto ali da máquina, e vocês, poxa, tá, 2 centésimos é relativamente pouco, né, vou deixar desse jeito, não vou alterar.
Não vou tentar deixar zerado, né, como a gente fala popularmente. Só que o que acontece? Se a região da peça que você vai fabricar ela é uma região menor do que a área que você está verificando, esse erro de 2 centésimos na peça ele vai ser ainda menor, né? Ou seja, 2 centésimos para uma área como uma área menor do que a que você realizou o giro, tá ótimo, né? Porque você teve ali uma área mais abrangente, né? Ele está dando 2 centésimos ali nessa área mais abrangente, mas para a peça vai ser reduzido. Agora, se você tiver o contrário, né, uma peça maior do que a área, né, aí é onde está o problema, se tiver uma peça muito maior do que a área que você está utilizando, esse erro de 2 centésimos ele vai aumentar. Né? Por que ele vai aumentar? Vamos explicar agora, vamos verificar aqui de frente. A gente tem que entender o seguinte, vamos supor um desalinhamento como esse aqui. Né, essa linha vermelha aí que está desalinhada. Se eu faço uma verificação, né, vou colocar aqui de rosa, se eu faço uma verificação aqui nesse ponto, né, eu consigo ter, com a verificação com o relógio apalpador ou comparador, eu consigo ver essa diferença. Né, eu consigo ver essa diferença aqui. E essa diferença aqui ela vai gerar uma amplitude ali no relógio. 2 centésimos, 3 centésimos, 5 centésimos, 1 décimo, enfim. Só que se eu for utilizar uma peça maior, essa amplitude, né, do desalinhamento ela vai ser maior. Né? Ela vai ser maior do que aquela que eu estou verificando. Né? Então, quanto maior a amplitude da verificação, do desalinhamento, né? Para que você venha corrigir o desalinhamento com o relógio apalpador, comparador, né? Quanto maior a amplitude, mais precisão vai te dar ali no processo de fabricação. Né? Mas, obviamente, é importante que você fique atento com essas características da peça que você vai estar fabricando. Porque, se você, exemplo, tiver uma peça que não tem uma precisão tão grande, né, também não precisa ficar ali se matando ali no alinhamento ali para tentar deixar zerado. Né? É importante que você tenha, né, uma relação de comparação sobre isso. Né? Por quê? Vamos supor aqui o exemplo da seguinte forma. Você deixou a peça, fez o alinhamento e o alinhamento está dando uma diferença ali de 2 centésimos. Isso significa na prática que quando a ferramenta, né, vamos supor que esse azul aqui seja a ferramenta, que o vermelho é a peça. Vamos supor uma peça menor do que a ferramenta. E você faz um movimento aqui frontal, o que acontece? Esse erro ele vai passar para a peça. O erro de 2 centésimos. Então, exemplo, você está com uma peça que tem uma tolerância de 5 centésimos de tolerância linear, os 2 centésimos pode ser que não tem interferência, né? Ou seja, ele vai estar caindo ali dentro desse campo dimensional. Mas você está com uma peça com a tolerância milesimal e está indo para a usinagem com a máquina já com um desalinhamento de 2 centésimos, pode ser que você não consiga fabricar a peça corretamente pelo próprio erro de alinhamento da máquina. Né? Então, fica aí essa observação. E isso levando em consideração esses quadrantes. Né? O apoio do relógio, né, é importante que ele seja aqui no cabeçote e algum local que dê para você girar o mesmo. Né, permita, né, esse giro do relógio ali na mesa. Né. E outro detalhe importante aí para a gente finalizar. Eu pelo menos acho bem prático, antes de encostar o relógio na mesa, aproximar ele, mas não encostar. Porque às vezes está com um desalinhamento tão grande que, principalmente relógio apalpador, ele tem uma limitação pequena, né? uma variação pequena ali para ter a referente à amplitude de medição. Então, se você fizer fazer uma verificação onde o desalinhamento ele já está muito grande, você não vai ter efetividade nenhuma. Né? Então, você pode aproximar, né? Pega ali uma distância mais ou menos ali no visual mesmo, né? E tenta equilibrar antes de encostar, né, o relógio na mesa. Né? Seria mais ou menos assim. Aqui está a mesa, né? Aqui está o relógio. Você aproximou ele, mas ele não encostou. Você vai girar os 180 graus, os quadrantes. Né? Então, exemplo, você fez aqui, girou 180 graus. E aí está mais ou menos a mesma distância, mais ou menos a mesma distância, é no visual, beleza.
né? Se está mais ou menos ali a mesma distância, já dá para aproximar tranquilamente o relógio da mesa e aí você vai só para o ajuste fino, né? Então faz primeiro ali uma medição pela comparação da distância, né, sem tocar, e depois encosta na mesa. Facilita muito aí a vida no que diz respeito ao alinhamento, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre cálculo de RPM ligado à transmissão por engrenagem. A gente vai fazer alguns vídeos referentes a esse assunto, né, ligado à transmissão por engrenagem. Hoje a gente vai começar com a questão de RPM. RPM para engrenagem é relativamente simples, né, mas aí passa algumas observações, né? A gente fez um vídeo já falando sobre RPM por meio de transmissão de correia e polia. E na questão de transmissão de movimento por meio de engrenagem, o cálculo ele é basicamente a mesma lógica, né? O que muda é que, em vez de levar em consideração o diâmetro, a gente vai levar em consideração o número de dentes. Afinal, são os dentes que são impulsionados por meio do giro, né, da engrenagem motora em relação à engrenagem movida. Engrenagem motora, engrenagem movida, o que é? Engrenagem motora é aquela que vai estar ligada à transmissão primária do motor, né? Essa daí é o que vai estar... ou na verdade, né, o termo correto não seria ligado ao motor, mas sim que vai estar ligada ao acionamento inicial. Né? Exemplo, num conjunto de várias engrenagens, a gente sempre vai ter uma motor em relação a uma movida, né? Com base na transmissão inicial, né? Exemplo, aqui nessa imagem aqui a gente tem duas engrenagens. Então, nesse caso aqui eu tenho uma motor e uma movida, né? A motora, nesse caso aí, é que vai estar recebendo o acionamento inicial do motor, e a movida é que vai estar sendo acionada por meio do movimento da motora. Mas se eu tivesse três engrenagens aqui, eu poderia ter um motor na inicial motora, fazendo a transmissão para a acionada, né, no caso a movida, e essa movida se torna motora para a terceira engrenagem, assim sucessivamente, né? Então essa é uma base aí lógica para esse tipo de transmissão. Então o que muda, né, em relação à questão da transmissão por poli, correia de movimento, é essa questão que você vai levar em consideração o número de dentes, né, da engrenagem. E aí a gente vai estar falando sobre outras características físicas aí da engrenagem, né, o que faz com que elas venham ser padronizadas, né? Então existe uma série de referências que não são aleatórias, né, referentes a engrenagem, exemplo, diâmetro primitivo, diâmetro externo, altura do dente, módulo, enfim, tem uma série de situações que são padronizadas, como outros elementos mecânicos também. Bom, referente à engrenagem, né, a gente vai trabalhar em cima de um exemplo, né, para fazer aqui o cálculo, onde a gente está colocando essa engrenagem maior com 80 dentes, ou seja, a referência para o número de dentes da engrenagem com a letra Z. Para a engrenagem menor, ou com menor número de dentes, né? A gente está aqui considerando aqui o Z20, né? Ou seja, 20 dentes. Essa engrenagem menor é a engrenagem motora, né? Ou seja, o motor está acoplado a ela, né? Ela que está acionando a maior, né? Então a maior é a movida e a menor aqui a motora. Lembrando, é sempre da menor para maior essa questão de motor e movida? Não, aí depende do tipo de transmissão que você está realizando. Uma coisa que é importante que vocês observem aqui é o seguinte: se essa engrenagem menor tem menos dentes do que a maior, significa que quando essa engrenagem menor completar 360 graus de volta, né, ou seja, de giro, essa maior aqui ela ainda não vai ter completado os 360 graus de giro, né? Observa que 20 dentes em relação a 80, se a gente for fazer uma relação de proporção,
20 dentes é igual a 25% dos dentes da que tem 80, né? Então, quando essa engrenagem menor completar 360 graus, a maior só vai ter completado 1/4 de giro, ou seja, 90 graus de deslocamento, né? Deslocamento angular, né? Então, é a relação de proporção, né? Então, significa na prática que essa engrenagem maior ela vai ter uma redução em relação à menor de 1/4, ou seja, 25%. Né? Então, se essa engrenagem menor ela girar 10.000 RPM, a maior ela vai estar girando a 2.500 RPM, por causa dessa questão do número de dentes, né, de uma em relação à outra. É a mesma lógica proporcional para transmissão com correia e polia, tá bom? Bom, vamos supor aí que a RPM inicial do ciclo seja de 1.600 RPM, ou seja, o motor está girando a 1.600 RPM, e como essa engrenagem menor está ligada diretamente a esse motor, ou seja, a engrenagem menor também vai estar girando a 1.600 RPM. Né? Então, como a gente já falou na lógica, aqui a gente já viu que a relação de transmissão é de 1/4, né? Ou seja, 25%, a gente já sabe que essa engrenagem maior ela vai girar a 25% de 1.600 RPM. Mas vamos calcular para ter certeza, né? Essa aí é a fórmula padrão, onde N representa a rotação, Z número de dentes, então a gente tem N1Z1, N2Z2. Colocando aqui em relação aos elementos da situação, N1 vai estar ligado à rotação dessa engrenagem menor, ou seja, 1.600. Z1 está ligado ao número de dentes dessa engrenagem menor, né, ou seja, Z20. Z2 está ligado ao número de dentes da engrenagem maior. Então, Z2 ele está ligado ao Z80. E N2 é o que a gente está querendo saber, que é a rotação final aqui na engrenagem maior. Então, substituindo os valores na fórmula, a gente vai ter 1.600 vezes 20, né, que é justamente a RPM inicial da engrenagem motora, vezes o número de dentes da engrenagem menor, dividido por 80, que é o número de dentes da engrenagem maior. Então, RPM da engrenagem movida, ou engrenagem motora, vezes o número de dentes da engrenagem motora, né, que é a menor, dividido por 80, que é o número de dentes da engrenagem maior, ou seja, movida. Então, a gente vai ter 32.000 dividido por 80, que vai dar igual a 400 RPM. Então, a rotação da engrenagem maior ela é de 400 RPM. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!